Oi galera, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você vai estar assistindo essa aula. Bom, o tema que eu escolhi para debater com vocês um pouquinho hoje é a reforma tributária. Tá dando o que falar, tá deixando muitos tributaristas de cabelo em pé. Então a minha ideia hoje aqui é trazer alguns conceitos, né? O que essa reforma vai trazer de mudanças pra gente, os pontos favoráveis, os pontos que devem ser debatidos. Então eu vou trazer um pouquinho aqui para vocês, até de uma maneira até que está sendo vista na prática, como que isso está sendo estudado, como que vocês vão estar empregando isso, né? E futuramente em concurso, em OAB, enfim. Então, hoje o tema que a gente vai discutir é um pouco da reforma tributária. Então, primeira pergunta básica, né? O que seria essa reforma tributária, né? A gente precisa entender o que é essa tão falada PEC 45 de 2019, a reforma tributária, né, para os mais íntimos. Essa proposta de emenda à Constituição, a famosa PEC, alterou o sistema tributário nacional por meio da revogação, alteração e inserção de novos artigos, né? A PEC ela foi apresentada pelo deputado federal Baleia Rossi, né, em abril de 2019. A proposta não teve uma grande movimentação durante 4 anos, até que na metade de 2023 voltou a tramitar no plenário da Câmara. E finalmente, depois de mudanças no texto pela Câmara, pelo Senado, ela foi aprovada em 15 de dezembro de 2023. Então, agora que vocês já tiveram um pouquinho dessa noção do tema, do que a gente vai estar falando hoje, então vamos entender como é que funciona essa arrecadação de impostos hoje em dia, né? Para depois a gente entender o que vai mudar de fato. Então, atualmente, como é que funciona esse modelo atual de arrecadação e pagamento de tributos, né? O modelo de arrecadação de tributos no Brasil, ele é muito criticado pela sua complexidade. O sistema é tão complicado que é muito comum os contribuintes não terem certeza se estão pagando o que devem de fato. Isso acontece até com grandes empresas que contam, né, com uma contabilidade de ponta. Então, assim, surgem muitos desentendimentos entre os contribuintes que querem pagar menos e o fisco que quer arrecadar mais. Então, acaba que sobra para o judiciário solucionar esses conflitos, o que gera mais processos e mais custos e, por consequência, mais demora, né? Para entender um pouco melhor o porquê de toda essa complexidade, a necessidade de uma reforma tributária, você tem que entender como é que ela funciona nos dias atuais. Então, de uma forma resumida, o Brasil ele conta com 5 espécies de tributos: impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios, contribuições especiais. Então, esses tributos eles são divididos por competência e podem ser municipais, estaduais, federais. Mas tudo tem as suas nuances, né? A competência, isso eu preciso que vocês tenham sempre em mente. Seja numa prova, numa OAB, num concurso, a competência ela não significa obrigatoriamente que a receita daquele tributo seja destinada ao ente competente, pois existe a famosa repartição de receitas. Então, com isso, hoje o Brasil conta com 92 tributos vigentes. É coisa pra caramba, é tributo que não acaba mais. Então, essa quantidade imensa de tributos que nós temos em vigência, a legislação ela precisa ter os entendimentos variados por parte do fisco e do judiciário para formar um sistema complexo, extremamente complexo, e que ninguém sabe bem ao certo como é que ele acaba funcionando na prática. Se até contadores, tributaristas, auditores, procuradores que estudam muito e vivem disso, têm diversas dúvidas e incertezas, imagina uma pessoa que está de fora, né, um leigo que nunca estudou sobre esse assunto. Então, isso faz com que toda e qualquer empresa precise de uma contabilidade, né, avançada para atuar dentro da legalidade, o que gera um alto custo. A quantidade de documentos fiscais que as empresas precisam manter e preencher também é outro ponto que exige um investimento alto nessa parte da contabilidade. Mas esse é só um panorama geral, existem diversos outros fatores envolvidos.
Mas então, para a gente entender melhor como é que funciona essa arrecadação de tributos, o eixo principal dessa reforma vai girar em torno de 5 tributos. O Imposto sobre Serviços, o ISS, que é municipal, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, que é estadual, o Imposto sobre Produtos Industrializados, que é o IPI, que é federal, Programa de Integração Social, PIS, que é federal, e contribuição para o financiamento da Seguridade Social, que é a COFINS, que também é de cunho federal. No sistema atual, uma empresa que pratica fatos geradores desses 5 tributos precisa recolher para o município, para o estado e para a União. A competência municipal do ISS e estadual do ICMS faz com que exista a famosa guerra fiscal que cada local possui, com as suas próprias regras, né? Então, cada estado tem sua alíquota. Se a gente fosse analisar bem, o ICMS acaba se tornando um tributo extenso por conta disso. Cada estado tem sua legislação, tem o seu valor de alíquotas. Então, apesar disso parecer bom, razoável num primeiro momento, na prática causa diversos problemas, né? Uma quantidade enorme de leis e peculiaridades em cada local. Como grande parte das polêmicas e teses tributárias que giram em torno desses 5 impostos, houve um empenho para acabar com essas discussões, com a extinção desses tributos. Hoje em dia eles incidem por dentro, ou seja, sobre eles mesmos. Isso torna os tributos ainda mais onerosos e gera discussões sobre a constitucionalidade dessa incidência em vista do princípio da não cumulatividade. Então, basicamente, vamos tentar entender um pouco como é que funciona, como funcionaria, né, esse novo modelo de arrecadação. Simplificar e facilitar o sistema tributário brasileiro é o ponto principal e a justificativa da reforma tributária. Para isso foram propostas várias alterações do texto constitucional, como a substituição e ampliação da incidência de alguns tributos. Então, vamos entender melhor alguns pontos principais dessa reforma. Imposto sobre o valor agregado dual, o IVA dual, né? A ideia inicial da reforma era substituir o ICMS, o ISS, o IPI, o PIS e a COFINS por um tributo só, o Imposto sobre o Valor Agregado, chamado de IVA. Esse novo tributo seria de competência da União, que iria repartir a sua receita com os estados e municípios e de acordo com os percentuais fixados. Então, acontece que estados e municípios ficaram preocupados em perder a sua autonomia e fizeram uma imensa pressão que acabou surgindo o resultado, né? Então, surgiu essa proposta de 3 novos tributos em vez de um. E seriam eles o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, Imposto Seletivo, o IS. O IVA ele foi diluído em IBS dos municípios, estados e CBS da União. Ou seja, em vez de um IVA único, foi criado um IVA dual, composto por IBS e CBS. Mas e o IS, né? Como é que iria funcionar nessa história toda, né? Então, mais pra frente eu vou explicar isso pra vocês, porque tem uma diferença, né, nesses novos tributos, que é a incidência deles que vai ser por fora, como a gente chama, né? Tá, mas você deve estar perguntando, nossa, Rê, mas o que significa, né, essa incidência por dentro, por fora? Nos impostos por fora, o tributo ele não entra na base de cálculo dele próprio, o que reduz o valor a recolher. Então, vou dar um exemplo aqui só para vocês entenderem. Imagina que você tem uma loja de revenda de computadores e você adquire um notebook por R$3.000. Você pretende ter um lucro, né, de R$1.000 na venda desse computador, então o seu preço de venda seria R$4.000. Acontece que tem um imposto com uma alíquota de 20% na venda desse produto. Então, por quanto que você precisa vender o computador para ter seus R$1.000 de lucro? Bom, se esse imposto ele fosse calculado por fora como um IVA dual, você teria que multiplicar esses R$4.000 pela alíquota e chegaria no valor
de 800, ou seja, você precisa vender o produto por 4.800 para ter esse lucro de R$1.000. Então, por outro lado, se o imposto ele for por dentro, como o atual ICMS é calculado, você teria que multiplicar essa alíquota de 20% pelo valor da venda já com o imposto. Então, na prática, seria dividir esses 4.000, né, por 0,8, que com isso você vai chegar num valor de venda de 5.000. Então, ou seja, a mesma alíquota do imposto por dentro gera um valor a recolher de R$1.000, enquanto por fora ele vai gerar um valor de R$800. Então, viu como existe de fato essa diferença? Só que, como tudo no direito, tudo depende e tudo tem as suas exceções, né? Ainda não tem nenhuma definição de alíquota desses tributos, então seria necessário a aprovação de uma lei complementar para regulamentar os tributos e as suas alíquotas. Outra mudança é que as operações que não são tributadas pelo ISS e ICMS, elas vão passar a ser tributadas pelo IBS e pelo CBS, como é o caso da locação de bens móveis, por exemplo. Outro ponto que também chama atenção na reforma é no que diz respeito à cesta básica nacional e cashback. Então, outro foco importante da reforma tributária seria reduzir a desigualdade social com a diminuição do ônus tributário sobre os mais pobres e aumento sobre os mais ricos. Então, nesse intuito, a PEC focou em reduzir a tributação sobre o consumo, que atinge mais os pobres, na análise proporcional. Então, além disso, ela também trouxe a desoneração, né, da cesta básica nacional e o cashback como meios de promover essa isonomia com base no princípio da capacidade contributiva. A desoneração da cesta básica é uma isenção concedida aos produtos que compõem a cesta básica. A intenção é reduzir o valor desses produtos, o que favorece todos em questão, né? Já o cashback é uma forma de devolver parte dos tributos pagos pelo contribuinte mais pobres, mas ainda não existe nenhuma certeza, né, de como que isso vai se realizar na prática. Mas é bom reforçar que tanto a cesta básica quanto o cashback dependem de lei complementar para serem implementados. Outro intuito também que está sendo discutido com a reforma é esse fundo de compensação de benefícios fiscais e de desenvolvimento regional, né? Então, esse ponto, ele fala sobre a arrecadação e o pagamento dos tributos e pela reforma e a implementação desses dois fundos, né? Esses dois fundos, eles vão contar com aportes da União e foram inseridos para viabilizar e garantir a aprovação da PEC. Então, como a gente já viu até aqui, a reforma vai acabar ou pelo menos enfraquecer a guerra fiscal, esse que é o intuito. Com isso, muitos estados e municípios vão acabar sendo prejudicados. Então, para evitar esse problema e a consequente oposição dos estados e municípios que seriam prejudicados, foi proposto o Fundo de Desenvolvimento Regional. Esse fundo vai contar com incentivos bilionários da União destinados a projetos de desenvolvimento local. Como essa distribuição vai ser feita ainda, né, não temos notícias, né, mas o intuito é que um outro fundo, né, o Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais, ele foi criado para compensar benefícios fiscais já negociados e concedidos e com isso manter as promessas, né? E essas foram as principais alterações sobre arrecadação, pagamento, distribuição dos tributos, que foi apresentado pela reforma. Então, diversas outras mudanças significativas vão promover um grande impacto, né, nas nossas vidas, na economia nacional. Então, eu vou falar sobre mais algum deles ainda, que é importante que vocês tenham uma noção, que pelo menos vocês saibam esses principais conceitos, né? Então, quais são esses principais pontos da reforma tributária? Primeiro ponto, unificação dos tributos. Então, eu já falei para vocês, o ISS, o ICMS, o IPI, o PIS e a COFINS vão ser extintos e substituídos por 3 novos tributos, o IBS, a CBS e o IS. Essa é uma das mudanças mais importantes da reforma, com o objetivo de reduzir o número de tributos e simplificar
a sua arrecadação. Isso gera uma normatização centralizada e unificada, o que vai enfraquecer a guerra fiscal. Então, como agora a gente já tem, né, uma ideia, vocês sabem do que se trata o IBS, a CBS, agora vamos ver um pouquinho sobre o IS, né, que é o famoso imposto seletivo. Então, o IS é um dos novos tributos que a reforma implementou para substituir ISS, ICMS, IPI, PIS e COFINS. Então, como o próprio nome já diz, esse imposto vai incidir de forma seletiva sobre determinados produtos e serviços considerados prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Então, o propósito do IS é desestimular o consumo desses produtos e serviços. Mas você deve estar perguntando, Rê, mas quais seriam esses tipos de produtos? Do que se trata, né, essa seletividade? Aí que está o problema, gente. A noção do que é negativo à saúde ou ao meio ambiente é bastante subjetiva ainda. Então, uma lei, ela deverá listar o que vai ser considerado prejudicial à saúde e ao meio ambiente para a incidência do IS. É claro que já dá para ter uma ideia do que vai constar nessa lista, né? Como fumo, tabaco, bebidas alcoólicas, armas, munições, mas existem diversos produtos que fazem mal à saúde, são muito vendidos, como açúcares e gorduras, né? Ai, quem que não gosta daquele doce, né? Daquela picanha cheia de gordura. Então, gente, tá para entrar na lista também para aumentar o imposto, para colocar esse S em cima, para ficar mais difícil esse consumo. Então tem também o comércio de combustíveis, né, que é por ser nocivo ao meio ambiente. Então, desse modo, a incerteza sobre o ISS ainda é muito grande, né, o que é preocupante e até certo modo perigoso. Fim da cumulatividade, um ponto de grande relevância que a reforma trouxe é o fim da cumulatividade dos impostos. Para quem é da área tributária e conhece o princípio da não cumulatividade, sabe que ele busca evitar o efeito cascata de tributos. Então, para garantir essa não cumulatividade, é necessário que os contribuintes tenham direito de compensar os tributos que já foram pagos em etapas anteriores. Então, infelizmente, até hoje, muitas vezes, não é isso que acontece, né? Os tributos, eles são calculados com o valor cheio e sem a possibilidade de compensação. Com a reforma, o novo IBS, CBS, eles vão permitir ao contribuinte acreditar os valores cobrados nas operações em que ele foi o adquirente. Então, essa mudança vai impactar, em especial, a comercialização de bens que tem uma cadeia produtiva mais longa ao reduzir o ônus tributário por meio da compensação. No tocante a prestação de serviço, já tem algumas discussões sobre o que vai ou não ser creditado para reduzir a base de cálculo, mas tudo isso, como eu já disse, e só para variar um pouco, vai depender da lei complementar que regulamentar o imposto. Mas o esperado é que seja possível fazer a compensação de tudo que for pago para a prestação de um serviço. Alíquota única. Hoje, o país conta com uma infinidade de alíquotas, exceções, incentivos, enfim, já que cada município e estado possui as suas regras próprias. A reforma, ela pretende estabelecer uma alíquota única do IVA dual para todo o Brasil, então o que vai gerar uma uniformidade e enfraquecimento da guerra fiscal. Essa nova alíquota, ela ainda não foi estabelecida e vai depender da aprovação de uma lei posterior. Então, ao analisar o que ocorre em outros países, por exemplo, dá para esperar uma alíquota entre 25% e 28%, mas isso não passa ainda de especulações. Então, apesar da proposta da alíquota única, é claro que vão ter algumas exceções, como a cesta básica, né, que eu comentei com vocês há pouco. Então, mas não é só cesta básica, viu, gente? Tem outros itens aí pra gente trabalhar ainda em cima, né? Mas é possível que vai ter, de fato, né, algumas exceções. Como, por exemplo, uma cobrança reduzida. Além da cesta básica, que vai ter a isenção, né, do IBS, do CBS, outros produtos e serviços de alguns setores vão contar com uma alíquota reduzida desses tributos. Já ficou estabelecido que essa cobrança reduzida vai ser em 60%, ou seja, 40% da alíquota única. E para quais tributos e serviços essa cobrança vai ser reduzida, Rê? Dá um exemplo pra gente.
Olha, a escolha dos setores beneficiados se deu por dois motivos principais. Tananana, né? O primeiro é a essencialidade do setor, favorecendo aqueles que são considerados indispensáveis. E o segundo é a cadeia produtiva curta, que causa um aumento muito grande na tributação, já que não se pode compensar quase nada. Então, com isso, os setores escolhidos basicamente foram o quê? Educação, saúde, transporte, agropecuária, cultura. A principal polêmica foi no setor da agropecuária, né? Que sempre tá dando o que falar diariamente, né? Por diversas associações defendiam a tributação com o IS em razão da nocividade ao meio ambiente. Então, além dessa redução dos 60% para esses setores, a reforma também garantiu a redução de 30% para os profissionais liberais. Então, advogados, contadores, médicos, psicólogos, engenheiros, arquitetos são alguns dos beneficiados que deverão recolher 70% da alíquota única. Outra novidade, sem diferença entre produto e serviço. Outra grande mudança implementada pela PEC é que com esses novos tributos e a alíquota única não vai existir mais a diferença entre produto e serviço. Por conta desse tratamento diferenciado que existe até hoje, tem muitas discussões na justiça sobre o que se configura serviço ou produto. Então, vamos pensar num exemplo aqui. A gente fornece um software de cálculos para advogados e contadores. O software seria um produto comercializado ou um serviço prestado? Fica essa polêmica aqui, né? Vocês percebem como isso, no caso, gera uma discussão complexa? Por isso que a reforma pretende extinguir essa diferenciação e adotar um tratamento isonômico entre produtos e serviços. Outra novidade, nota fiscal transparente. Com a reforma, vai ser obrigatório a nota fiscal discriminar o quanto está sendo pago de cada tributo. Nas notas fiscais de hoje já existe um valor discriminado de ICMS, ISS, mas o valor informado contém só os tributos na fase final. Essa mudança vai fazer com que todos os valores pagos em tributos em todas as etapas produtivas sejam expostos na nota fiscal. Isso é uma medida muito importante para gerar transparência e até conscientização do impacto dos tributos. Cobrança no destino. Outra diferença que a reforma tributária trouxe e que os novos tributos vão ser cobrados no local de destino ao invés de origem. Hoje a regra geral é de que os tributos eles incidem no estabelecimento de origem, independentemente de onde se aperfeiçoar o serviço. Com a reforma, os tributos eles vão passar a ser cobrados diretamente no local de consumo de bem ou serviço, ou seja, no destino. Divisão dos recursos e o Conselho Federativo. A repartição das receitas arrecadadas com os novos tributos ainda não foi delimitada de fato. Foi estabelecida que a criação de um Conselho Federativo para deliberar sobre a divisão dos recursos entre os estados e municípios. Esse conselho ele vai ser composto por 54 representantes, 27 estados, 27 municípios. Na eleição dos representantes municipais, 14 vão ser eleitos por votos gerais de igual peso e 13 por votos ponderados pelo número de habitantes de cada município. Fechou? Vamos falar um pouquinho daquele que, com reforma ou sem reforma, está sempre em alta também. IPVA. O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores é um tributo estadual anual pago pelos donos de automóveis. Até hoje, o IPVA incide só sobre veículos automotores terrestres, como motocicletas, carros, ônibus e caminhões. A reforma autorizou a sua incidência sobre veículos automotores aéreos e aquáticos. Então, assim, aviões, navios, jet skis também vão ser tributados pelo IPVA. Tem um outro ponto relevante também, né, no que diz respeito ao IPVA. Alguns estados brasileiros, eles concedem isenção desse imposto de acordo com o ano do veículo. Então, tem estado em que veículos com mais de 15 anos já não pagam mais o imposto e outros em que veículos com mais de 20 anos ficam isentos.
Então, como o objetivo é estimular veículos mais seguros e menos poluentes, essa isenção não faz mais sentido. Então, a reforma trouxe essa novidade, alíquotas diferenciadas pela função do tipo, do valor da utilização e do imposto ambiental. Ou seja, provavelmente veículos mais novos, com menor consumo de combustível, elétricos, de transporte público e até mais baratos, terão alíquotas menores de IPVA. ITCMD, a reforma também trouxe novidades a respeito do imposto de transmissão, causa-mortes e doação, ITCMD. Esse tributo estadual incide sobre heranças e doações, vai ser progressivo. Assim, quanto maior o valor da doação ou da herança, maior a alíquota de ITCMD. Então, a outra mudança nesse tributo é a imunidade concedida para as transmissões para instituições sem fins lucrativos com finalidade de relevância pública e social. Então, no caso, imagina o quanto que isso não vai dar o que falar se de fato for aprovado, né? Mas tudo bem. Então, essas foram assim, as principais mudanças, né, implementadas pela PEC. Meu Deus, quanta coisa. Eu sei que vocês devem estar passando mal aí, gente. Mas, ó, vai pausando a aula, vai anotando tudo certinho, tá? Eu sei que é muita informação, realmente vai ser mais ainda, porque todos esses pontos ainda vão ser extremamente discutidos ainda, mas são principais questões que eu levantei aqui com vocês que vocês precisam ter em mente, porque certamente estarão nas provas de OAB, de concursos públicos. Qualquer assunto tributário agora vai ter esses aspectos que vão trazer mudanças, e vocês precisam estar por dentro, ou pelo menos saber os conceitos, ter um panorama geral para vocês poderem se orientar melhor na prática, na OAB, em concursos públicos, enfim. Quando que vai começar a valer a reforma tributária? Aí a pergunta de milhões, né? Já tem em mente que a mudança vai acontecer, mas não vai ser logo de cara não, gente. Vai ser um processo gradativo, a transição para um novo sistema de impostos, ela tem previsão que ocorra até 2033, isso mesmo que vocês escutaram. Por isso a transição ela vai ser feita em etapas que começam a partir de 2026. Então, eu vou falar um pouquinho de cada uma, como pretende-se, né? Como é que vai se desenhar esse cenário a partir de 2026, ó. Em 2026 começa a unificação dos impostos e para isso uma alíquota única vai ser aplicada como teste. Então, para o IVA federal, por exemplo, vai ser aplicada uma alíquota de 0,9% abatida dos atuais PIS e COFINS. Já para o IVA estadual, a alíquota vai ser de 0,1% abatida do ICMS e do ISS. Em 2027, a transição continua, mas já em 2017 entra em vigor por completo a nova CBS. Então, aqui o PIS e a COFINS vão ser extintos e as alíquotas de IPI zeradas. Exceção, as alíquotas de IPI não vão ser zeradas nos produtos que impactam a Zona Franca de Manaus. Essa é a exceção do IPI. 2028 é o último ano da vigência dos atuais impostos estaduais e municipais. Ai, meu Deus do céu. Aí que vai começar a farra mesmo. Eles vão ser unificados no novo IBS. Entre 2029 e 2032, as alíquotas de ICMS e ISS começam a cair, né, de forma gradativa, até que em 2033 o novo IBS vai estar implementado de forma permanente. Então, as alíquotas elas vão ser reduzidas nas seguintes proporções em cada ano. Vai ser 90% em 2029, 80% em 2030, 70% em 2031, 60% em 2032. Em 2033, por fim, acontece a vigência do novo sistema de tributação e extinção dos tributos e da legislação antiga. O que se espera, então, entre 2029 e 2078? Gente, nem sei se essa professora que vos fala estará aqui para acompanhar até o fim, ou se estaremos aqui. Mas, pelo menos, boa parte aí, vamos estar garantido e participar pelo menos umas 4 ou 5 temporadas dessa série aí. Durante 50 anos,
vai acontecer a mudança gradual da cobrança da origem, que vai ocorrer entre 2029 e 2078, que é o local de produção, para o local de destino, que é o local de consumo. Então, é basicamente isso. Então, a reforma tributária, ela vai começar a valer aos pouquinhos, perceberam? Então, essa é uma forma de permitir que os contribuintes e a fazenda pública se adequem ao novo sistema tributário. Afinal, não dá para mudar uma coisa tão importante assim de uma hora para outra, né? Tanto que vocês já viram que levaram 15 anos só para que a PEC fosse aprovada. Então, mudanças em qualquer sentido sempre trazem vantagens e desvantagens, né? Então, é sobre isso que eu quero falar com vocês agora. Quais que vão ser as vantagens e desvantagens dessa reforma tributária? Sempre que surge um novo tema no mundo jurídico, todo mundo quer saber as vantagens, as desvantagens, né? E com a reforma tributária não vai ser diferente. Então, o que se espera como vantagem da reforma? Simplificar a cobrança de impostos, né? Ao unir alguns de uma única fonte de arrecadação. Deixar o processo mais transparente, né, por meio de novas regras, acelerar o crescimento econômico, né, do país ao modernizar e tornar mais eficientes os impostos cobrados sobre o consumo, tornar empresas brasileiras mais competitivas no mercado interno e no externo, aumentar o número de oportunidades de emprego, né, já que impostos simplificados vão incentivar investimentos em diversos setores. Então, por enquanto, dá para ter uma boa noção aí do que o sistema tributário traz de bom para os brasileiros, né? Mas, como nem tudo são flores, né? Vamos lá para as desvantagens, né? A reforma tributária, ela tem basicamente duas grandes desvantagens que devem ser levadas em consideração. A primeira delas é que os resultados só vão ser vistos a longo prazo. Então, ou seja, não dá para saber com certeza se ela vai ser boa de verdade para o contribuinte. A outra desvantagem é que com o texto atual existe a possibilidade de alguns setores pagarem mais impostos, principalmente na prestação de serviços. E isso afeta o preço final de alguns produtos e serviços, o que já está deixando muita gente insatisfeita. Então, basicamente, essas são as vantagens, as desvantagens, mas ainda deve ter algumas perguntinhas que vocês ainda devem estar se fazendo, né? Qual que foi a finalidade, por exemplo, da reforma tributária? Bom, não é novidade para ninguém que o sistema de impostos do Brasil é considerado um dos mais complexos e onerosos do mundo. Então, a reforma tributária veio para inovar esse tributo brasileiro, né? Esse sistema tributário. Então, as finalidades principais são garantir transparência do processo, simplificar as etapas de arrecadação de impostos sobre a produção e comercialização de bens e serviços. A expectativa é de que a reforma ajude a reduzir o número de casos de sonegação e traga mais investimentos estrangeiros para o país. A reforma tributária vai aumentar a cesta básica? É que todo mundo está querendo saber também, né? Então, esse é um burburinho, né, que todo mundo já escutou já nas redes sociais, né, um possível aumento no valor de produtos de cesta básica, né, caso a reforma seja aprovada. Acontece que a Associação Brasileira de Supermercados, a ABRAS, divulgou um estudo sobre um aumento de 60% no imposto para produtos do setor. Isso gerou pânico na população. Então, o estudo foi criticado, rebatido, porque o aumento se refere ao percentual da alíquota do imposto pago pelo setor e não interfere no preço final ao consumidor. Então, por esse motivo, ainda não dá para afirmar se os preços dos produtos da cesta básica vão aumentar ou não para o consumidor. Então, vamos ter que esperar as cenas dos próximos capítulos. Então, só para concluir, gente, a reforma tributária tá aí na boca do povo, os contribuintes estão de cabelo em pé mesmo, sem entender, né, o que está em jogo, o que está por vir, se no fim das contas vai acabar prevalecendo mais as vantagens do que as desvantagens. Esperamos que as vantagens, né? Mas agora vocês já têm mais ou menos uma ideia do assunto, quais são as principais temáticas que vocês precisam ter em mente, o que vocês precisam estar trabalhando em cima. Então, basicamente, o meu Instagram tá aí no link aí na descrição do vídeo, do canal. Me sigam no Instagram, mandem dúvidas, mandem temas que vocês gostariam que eu tivesse debatendo aqui no canal. E basicamente qualquer dúvida, seja na prática tributária, seja no direito material, no processual, eu estou full time à disposição de vocês
Adorei estar aqui gravando mais essa aulinha para vocês e bons estudos. Qualquer coisa me sigam no Instagram, mandem suas dúvidas. Tamo junto sempre. Abraços, bons estudos para vocês.